Em nome da União Municipal Espírita de Santa Cruz do Sul, nós desejamos então boas-vindas a todos. Segundo dia do Seminário Médico Espírita de Santa Cruz do Sul, que conta com o apoio da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul e de todas as 8 casas que compõem a União Municipal Espírita Santa Cruz, que se fazem presentes neste evento. A ciência nadará em um oceano de incertezas, enquanto não distinguir as causas físicas das morais, para poder aplicar às doenças os meios corretivos. Bezerra de Menezes. E agora nós vamos passar a palavra à nossa primeira palestrante da manhã, a Tatiana Freitas Tourinho, com o tema Qualidade de Vida e Espiritualidade. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, muito obrigada a esta casa, a UME, pelo convite, pela oportunidade maravilhosa de compartilhar essa energia, né? Ao querido Dr. Bezerra de Menezes, que é o mentor da Associação Médica Espírita em qualquer local deste planeta, né? Da AME Internacional, da AME Brasil e de todas as AMEs. Ele é o responsável pelo estímulo a todos os que estão interessados neste tema. E é o exemplo de dedicação, né? Ao atendimento, aos cuidados às pessoas. Este tema, qualidade de vida e espiritualidade, ele é muito adequado aos dias de hoje, que a ciência está se envolvendo muito com isso. A gente já vai falar, mas antes eu gostaria de chamar a atenção de que a AME... tem que ligar. Muito obrigada. A AME, a Amergues, né, do Rio Grande do Sul, está completando 20 anos no próximo ano, 2016, e nós teremos, então, dias 4 e 5 de junho do ano que vem, o congresso da Amergues, o congresso gaúcho da AME, e também teremos o primeiro seminário da Associação Médico Espírita Brasileira, o privilégio dos gaúchos de sediar esse evento é porque, após o falecimento da doutora Marlene Nobre, quem assumiu a presidência da AME Brasil foi o Gilson Roberto, que era presidente da Amergues e que agora está como presidente da AME Brasil. Então, um privilégio para nós, gaúchos, né, termos essa representação. Bom, então vamos iniciar. Todos estão convidados, né, coloquem nas suas agendas para que vocês possam estar presentes, que vai ser realmente muito interessante, palestrantes maravilhosos, com temas científicos dentro da doutrina espírita. Então, vamos falar sobre qualidade de vida, né? O que as pessoas pensam quando se fala esse termo e de onde que surgiu, né? Por que existe essa terminologia? Bom, quem primeiro se interessou e colocou com projeção o termo foi o presidente dos Estados Unidos. Deixa eu só chegar um pouquinho o computador, que aí eu enxergo daqui, não preciso ficar olhando para a tela. Foi o presidente Lyndon Johnson, em 1964, né, que ele dizia o seguinte: os objetivos não podem ser medidos através do balanço dos bancos, né, que, principalmente os americanos capitalistas vislumbravam o sucesso com os números, né, os cifrões. Então, ele foi o primeiro a colocar que não podia ser este o parâmetro, mas eles deveriam ser medidos através da qualidade de vida, né, que as pessoas teriam na sua vivência, nas suas conquistas.
Então, foi a primeira vez que se teve alcance a esse tema e, justamente pela pessoa que colocou, teve realmente uma repercussão muito importante. Então, a filosofia, as ciências sociais e políticas já tinham um interesse por esse tema, lógico, né? Não é recente, mas se colocava como padrão de vida. Alguns de vocês devem ter ouvido falar e continuam ouvindo porque é um termo que ainda é usado. Padrão de vida. Então, o que aconteceu? A que se referia e que hoje, com qualidade de vida, ainda se refere? As ciências humanas e biológicas, então, tinham como parâmetro de bem-estar e sucesso, né, bem-sucedidos, os parâmetros mais amplos, né, de saúde. Controle das doenças, redução de mortalidade e aumento da expectativa de vida. Então, até então, a ciência médica, especificamente, ela se propunha a tratar as doenças, mas não se preocupava com como isso se dava, né? Ou, se não podia curar ou tratar, o que poderia ser feito para melhorar a vida das pessoas. Então, é bem recente essa preocupação. E os trabalhos de pesquisa nessa área, vocês vão ver como são bem recentes, né? Então, essa preocupação inicial foi das áreas humanas, que foram antes da medicina. Com o aumento da expectativa de vida, então, o progresso da medicina vislumbrou a cura de algumas doenças letais, né, as infecções, os cânceres começaram a ser curados, as pessoas começaram a sobreviver, o controle do curso natural de algumas doenças, a evolução, né, se conseguiu impedir aquele curso desfavorável, apesar de não se conseguir curar, mas se conseguiu intervir para estacionar, para não deixar evoluir e progredir. Algumas apresentações clínicas menos agressivas, como lidar, como proporcionar às pessoas que pudessem ter uma vida quase normal, né? Começou a se ter essa preocupação. Então, e começou a se ver, e aí? O que acontece com essas pessoas que sobrevivem, que conseguem ter controle? Antigamente, o diagnóstico de qualquer doença crônica ou grave era um estigma. As pessoas ficavam rotuladas e deixavam de ser pessoas normais. Para elas, então, estava selado um futuro de infelicidade, de infortúnios, de perdas. Por isso que até hoje a gente tem o comportamento de algumas pessoas, até as mais idosas, de que elas têm resistência a ir nos médicos, né? Elas dizem assim, para que procurar? Por quê? Porque quando achava, não tinham o que fazer. E elas ficavam rotuladas e deixavam de ser pessoas normais. Então, muitos ainda têm esse pensamento, porque é muito recente essa nova realidade, né? Então, qualidade de vida, olha ali, 1990, né? Segundo esse pesquisador, a medida que faltava na área da saúde. Então, foi um parâmetro que se começou a pesquisar como as pessoas viviam com as doenças, curadas, tratadas, controladas, o que elas poderiam resgatar das perdas que poderiam ter sofrido ou que viriam a sofrer, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, a partir do fim da Segunda Guerra, né, que foi quando se formou, ela começou a se preocupar, a definir o que era saúde, já que a proposta dela era a Organização Mundial da Saúde, ela era referência no conceito, o que é saúde? Né? Então, saúde, segundo a Organização Mundial de Saúde, é
um estado de completo bem-estar, físico, mental e social. E não apenas ausência de doença, porque durante um tempo, saúde era não estar doente. Então, o conceito de saúde ficava vinculado à doença. Aí se perguntava o que é doença. Então, saúde é não ter doença. Então, esse novo conceito, que desde a fundação da Organização Mundial de Saúde vem se tentando sempre amadurecer, né, e atualizar, tem, então, atualmente, essa definição. Eu gostaria de chamar a atenção aqui de uma coisa muito importante. Algumas pessoas confundem e dizem, já vi até relatos científicos, né, de que nesta definição da OMS estaria aqui estado de completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Não é verdade. Na definição de saúde da OMS, ainda não tem o espiritual aqui. Onde é que está o espiritual? A gente já vai ver. Tá? Nós já conseguimos uma conquista em colocar a dimensão espiritual, mas num outro segmento que eu vou falar a seguir. Então, o conceito de saúde pela OMS é este: completo bem-estar físico, mental e social. Mas o grande avanço foi o que é saúde. E não, saúde é não ter doença. Então, já foi um avanço. Então, a gente tem, para ter saúde, a gente tem que estar bem, um bem-estar, mesmo que tenha doença. Não interessa, né? A pessoa que está de bem consigo. Então, esse é um conceito recente, que transcende, então, o conceito de saúde, né? Porque define saúde como ela mesma. Então, quando você diz eu tenho saúde, o outro entende o que ele quer dizer, e inclui as diversas percepções do indivíduo. Para ele ter bem-estar, né? É como ele se percebe consigo mesmo, com seus sentimentos, como ele está em relação ao ambiente, e por isso o comportamento dele é que traduz essa percepção, e não se limita apenas à situação de saúde médica, né? Sintomas, doença. Então, essa situação ficou em segundo plano. A prioridade que se deve avaliar para dizer que uma pessoa tem saúde, é saudável, é como ela está lidando com essas percepções, para que tenha um bem-estar, né? Então, esse novo conceito respeita e entende o indivíduo como um ser único. Ele, como indivíduo, é respeitado, né? E o indivíduo, nas suas características, as diferenças, então, estão sendo mais valorizadas do que as semelhanças. Antes, nós éramos um grupo, né? As mulheres, os homens, os idosos. Hoje, claro que do ponto de vista de estudo de população, isso ainda é muito importante, mas hoje a atenção é para o indivíduo. É olhá-lo como uma pessoa diferente, com suas próprias características. E isso vem para nós, que temos o conceito de espírito, né? Vem reforçar que cada um de nós é um ser espiritual individual. Ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua bagagem, tem a sua história, tem a sua vivência, né? Bom, a própria Organização Mundial de Saúde, preocupada, então, em definir critérios, conceitos, né? Ela, então, começou a lidar com esse termo de qualidade de vida e teve, então, uma preocupação. Já que nós somos a OMS, nós temos a obrigação de conceituar qualidade de vida dentro da saúde, né? Então, o que eles fizeram? Eles organizaram um grupo internacional, que é esse... que tem essa sigla aqui, né, mundial, eu não saberia traduzir, que é muito grande,
mas que teve a presença de vários pesquisadores e cientistas do mundo inteiro que se reuniram na OMS para tirar o conceito de qualidade de vida dentro da saúde. E que é, então, a percepção do indivíduo, a valorização do ser, né? A sua posição na vida, no contexto da sua cultura e do sistema de valores das quais ele vive. Então, ele deixou de ser um a mais, ele é aquele indivíduo que deve ser valorizado e atendido. Então, essa percepção do indivíduo também está em relação ao futuro, aos seus objetivos, às suas expectativas, padrões, preocupações. E é justamente com relação a esse aspecto que a qualidade de vida começou a trabalhar, para proporcionar àquele indivíduo, dentro daquela realidade sua única, o que ele poderia ter para ser uma pessoa mais saudável e feliz. Então, esses conceitos todos, esse conhecimento científico baseado nesse histórico que eu estou apresentando para vocês, tem como base a filosofia, né? Cada sociedade tem, e a sociologia também, cada sociedade tem suas crenças, atitudes, costumes, comportamentos, hábitos sociais. Essa é a cultura de um povo, de um país. Então, qualidade de vida tem que contemplar todos esses aspectos, né? Então, temos aqui vários segmentos que são avaliados, e aqui, então, entrou espiritualidade. Então, é neste conceito de qualidade de vida que a espiritualidade, então, passou a integrar as definições características próprias da OMS. E já vou explicar melhor isso aí. Então, o que esse grupo de pesquisadores definiu como importantes para você avaliar a qualidade de vida de uma pessoa? São domínios ou dimensões, né? Você tem que avaliar o indivíduo do ponto de vista físico, psicológico, o nível de independência, as relações sociais, o meio ambiente em que ele vive e, aqui, a espiritualidade. Crenças, religiões, mesmo que não seja religião, mas crenças pessoais transcendentes, né? A espiritualidade do indivíduo, como ele vivencia. Então, esses são os domínios ou dimensões que devem ser contempladas e avaliadas para que, no final desta avaliação, você possa dizer como é a qualidade de vida desse indivíduo. E então, eles criaram um questionário, né? Esse questionário, então, tem essa sigla e foi traduzido para o português, está publicado nessa revista, vocês têm acesso neste site, e nós podemos, todo instrumento de avaliação de pesquisa, ela precisa ser validada para a realidade do povo em que ela vai ser aplicada. Isso é um consenso, tá? Internacional. Por isso que o pessoal diz assim, por que tem que, se o FDA já liberou um remédio, o FDA é o órgão de regulamentação americano, muito valorizado, por que o FDA já liberou aquele remédio para artrite e no Brasil ainda não foi, a Anvisa não liberou? Porque é obrigatório que sejam feitos estudos controlados na população brasileira para saber se aquela medicação no brasileiro também tem o mesmo resultado. E isso é feito não só com medicações, mas como avaliações, questionários. Então, tudo tem que ser validado. E nós já temos esse instrumento no Brasil, né? Então, quais são o que é esse questionário? O que ele contempla? Contempla essas dimensões que os pesquisadores sugeriram de consenso para a gente avaliar o indivíduo. Então, tem o domínio físico, né? Os desconfortos, os sintomas, tem o domínio psicológico, que a gente vai falar, tem o domínio de independência, né, a qualidade de vida no sentido de ter mobilidade, tem outros, né, seguindo, relações sociais, ambiente e espiritualidade. Então, vamos
valorizar aí a espiritualidade, que é o que nos interessa. Esses 3 domínios, o 2, psicológico, o 4, relações sociais, e o 6, a espiritualidade, eu fiz um compilado para a gente entender como avaliar a importância da espiritualidade na qualidade de vida da pessoa. Então, vamos ver o domínio psicológico, né? Os sentimentos positivos, negativos, autoestima, o pensamento. Vocês estão vendo que tudo que eu estou trazendo aqui é científico. Não falei em nenhum autor espírita, né? E as relações sociais, como as pessoas interagem, como é a atividade sexual, nós falamos ontem, né, do instinto da libido, da energia amorosa, e como a espiritualidade influencia o comportamento e a saúde dessa pessoa. Muito bem. No domínio de sentimentos, né? A raiva. A raiva, então, está envolvida com... Isso são trabalhos científicos, vários, né? Que são referências. Acessos frequentes de raiva aumentam em 2,5 vezes o risco de infarto do miocárdio. Em outros trabalhos, isso pode ser até 9 vezes para infarto e 14 vezes para AVC, derrame cerebral. Aumenta muito o risco de arritmias cardíacas graves, né? Não é uma simples palpitação, e aumenta o risco de morte súbita. Então, esses trabalhos são científicos, e está aí avaliado exatamente a raiva, independente de qualquer outro fator que esteja presente no indivíduo. Aí nós temos, quais são as causas mais frequentes de raiva? Discussão familiar, discussão no trabalho, os relacionamentos, né? Esse é um trabalho internacional, vocês estão vendo ali 52 países, aqui tem um brasileiro, o Dr. Álvaro Avezum, cardiologista de São Paulo, que identificaram nesses 52 países quais os fatores que estariam mais relacionados ao indivíduo ter infarto do miocárdio. E olha aqui, com relação aos fatores emocionais, claro, hipertensão, colesterol, diabetes, a gente já sabe, mas é importante saber que existem os fatores emocionais. O indivíduo que vive sob estresse, sob pressão, ansiedade, e olha aqui a depressão, ó. 3 vezes mais risco de infarto. Os indivíduos que não eram deprimidos tinham 30% menos. Então, a depressão, por si só, sem nenhuma outro fator associado, ela sozinha, é fator de risco para infarto do miocárdio. E por isso a gente tem que diagnosticar e tratar. Então, o Benjamin Franklin diz, tudo que começa com raiva acaba em vergonha. E o Jung nos traz uma leitura mais positiva da raiva. Tudo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. Então, a raiva que a gente sente, na verdade, é nossa. São emoções próprias, que devem ser avaliadas, identificadas e direcionadas. Não adianta simplesmente não sinta raiva. Não é assim, né? E aqui eu quis trazer esse tema que tem a ver com emoções, né? E está diretamente relacionado à depressão, e que a gente está vendo assim uma epidemia no nosso meio, né? O suicídio. Olha só, no mundo é a primeira causa de morte entre meninas de 15 a 19 anos. É a terceira causa de morte nos rapazes, só perde para acidente de trânsito e violência, no mundo. No Brasil, dados da OMS, de 2014, o Brasil está no 8º lugar no ranking de países com mais suicídios. Ocorre 26 suicídios por dia no Brasil. Os jovens, 21% dos jovens têm sintomas de depressão e não são avaliados, não são tratados. Nos jovens, o suicídio no Brasil é a terceira causa de morte, também só perde para acidentes e homicídios, nos jovens em geral.
De 1980 a 2000, aumentou 10 vezes. 4 em 100 mil jovens se suicidaram no país por ano. De 1990 a 2014, isso aumentou mais ainda, 30%, ou seja, isso vem aumentando gradativamente. Em Porto Alegre, a maior incidência é nessa faixa etária, pessoas produtivas. E eu queria sugerir uma leitura do André Trigueiro, né, que é esse livro recém-lançado, que ele faz uma análise jornalística impressionante, né? Ele se debruçou sobre o tema, ele tem divulgado esses resultados, tem chamado a atenção. Recentemente eu estive no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, ele fez uma palestra sobre isso, muito assim empolgado e indignado com o descaso, com esses números. Alguma coisa tem que ser feita. Isso é saúde pública, né? Muito bem. Outro tema que influencia demais o comportamento, as relações, as emoções, que é a violência. Então, nós temos vivenciado isso de uma forma muito próxima, todos nós estamos em estado de alerta, né? E os números, do ponto de vista de sociedade, são muito terríveis. 1 em cada 500 adolescentes vai morrer antes dos 19 anos. 1 em 19. 1 em 500 morre antes dos 19. E a gente vive isso no dia a dia, né? Então, jovens que poderiam ser protegidos, encaminhados, orientados para ter qualidade de vida, infelizmente estão sujeitos a esse tipo de situação, né? Essas jovens, essas fotos foram permitidas pelos pais delas para mostrar o que a droga, a prostituição e a sociedade desleixada e negligente abandona as famílias, abandona esses jovens nessas situações, falta maturidade. Isso são dados do Ministério da Saúde. Apenas 33% dos jovens usam camisinha sempre que mantêm relações sexuais, ou seja, 70% está se suicidando, né? Mais de 20% das garotas brasileiras entre 13 e 19 anos já tiveram a gravidez. Comparando com a Holanda, que tem um comportamento liberal, isso é inferior a 1%. Então, não é só a liberalidade, né? Tem alguma coisa que não está sendo contemplado. O número de partos de garotas entre 10 e 14 no SUS, entre 94 e 2000, subiu 18%. Então, isso está piorando, isso está sendo visto e não está sendo tomada nenhuma atitude. O que é que o Emmanuel fala a respeito de emoção, sentimento, que a gente, na verdade, expressa através do pensamento? Ele diz o seguinte: sentimentos negativos, pensamentos negativos, né? Pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, ele já dizia isso e hoje a psicologia já prova, né? Eu mostrei para vocês o trabalho do infarto em 52 países, mostrando a depressão como fator de risco de morte, né? De sofrimento. Mas o Emmanuel nos mostra uma saída. Ele diz que os bons pensamentos são as boas energias. Lembram da aula de ontem? Né? Reforçar, estimular os centros de força para girarem no sentido horário e trazerem um reforço para esses centros de força, né? Então, isso promove mudança celular, alteração bioquímica, liberação de endorfinas e neurotransmissores que dão prazer e felicidade. Não precisa tomar droga. Basta ter boas emoções, vigiar o seu pensamento. Organiza essa, agora entrando no item 4, que seria das relações. Claro que é um pouco misturado, né? Mas eu pincelei algumas coisas que eu achei muito interessante. Olha só, esse é um órgão que avalia o desenvolvimento econômico.
Um órgão internacional super top. Eles fizeram a pesquisa e identificaram o fator principal para a felicidade e qualidade das relações humanas é ter com quem contar. É o relacionamento. Que a gente sabe que estamos todos aqui, neste planeta, vivenciando uma encarnação para isso. É no relacionamento que a gente cresce, que a gente modifica nossos comportamentos, que a gente resgata emoções, vivências, né? Então, que a doutrina espírita já vem nos trazendo como o nosso grande aprendizado. Quem está falando isso aqui, ó, é um órgão de economia internacional. E o Hipócrates, muitos anos, 500 anos antes de Cristo, já nos dava a definição de saúde, né? E aqui ele entra onde a gente mais estuda. Estado de equilíbrio energético. Equilíbrio energético, equilíbrio das forças, equilíbrio das emoções, equilíbrio do que a gente está exposto, que é centro de força em equilíbrio, né? Então está tudo só confirmando o que a gente falou ontem. O que o Hipócrates dizia, né? Olha só que interessante. Alguns pacientes, apesar de cônscios de que seu estado é perigoso, recuperam a saúde através da sua satisfação com a bondade do médico. A relação médico-paciente, ou o profissional de saúde e o paciente. Esse é um tema que eu tenho um especial interesse. É o capítulo do livro Conectando 3, o último que a Merges lançou, que eu escrevi, porque é a disciplina que eu leciono no curso de pós-graduação de Espiritualidade e Saúde na Monteiro Lobato. E as relações sociais, as relações pessoais, todas aquelas que a Sheila falou ontem sobre arquétipos, né, são extremamente poderosas nas nossas emoções. Isso a gente tem que entender. Então, Hipócrates já dizia que essa relação de quem cuida com quem é cuidado é poderosa. Então, claro, que aí fala de pais e filhos, fala dos profissionais e fala o poder que um indivíduo tem em melhorar a saúde do outro só pela bondade, pela generosidade, pelo afeto, pelo carinho, pela atenção, pelo sorriso, pelo interesse, pela empatia, que foi o que a Sheila também falou ontem, né? Então, ele continua dizendo para os pacientes, ó, tuas forças naturais, as que estão dentro de ti, serão as que curarão suas doenças. Nós temos esse potencial com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. Então, tudo, na verdade, leva à mesma conclusão, né? O que o Hamed nos diz com relação a esse tipo de emoção e a vida? Ele fala o seguinte: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe aonde ir. Quando temos um objetivo claro, o universo inteiro conspira silenciosamente em nosso favor. Nada é impossível, desde que nós realmente tenhamos o desejo, a vontade, a dedicação, o empenho em se dedicar a alcançar aquele objetivo. Vocês veem muito isso nos atletas. Prestem atenção, agora vai ter as Olimpíadas, né, o ano que vem, mas qualquer competição em que o repórter vai entrevistar o campeão, pergunta, sempre a mesma pergunta, né? Como é que você conseguiu? Qual é a resposta? Unânime. Dedicação. Acreditei. Muitos superam dificuldades terríveis. O pessoal do Nordeste tem alguns atletas que correm na seca de pés descalços. Isso é milagre? Não. Isso é fé. Isso é crença. Isso é vontade.
Então, quando a gente realmente deseja algo com vontade, com o espírito, né, a gente alcança. E isso tem a ver com a saúde, tem a ver com a felicidade. Então, isso é importante a gente não esquecer, né? Vamos, então, para o domínio 6, que vem agora a espiritualidade. Então, de novo, o conceito de saúde, agora da OMS, que é o bem-estar físico, mental, social. E as pesquisas médicas, né, elas se voltaram, então, para avaliar como o indivíduo deve se adaptar à sua nova realidade de sobrevivente ou de ter que conviver com uma doença crônica. Então, quais são as características mais importantes para o indivíduo ter uma boa adaptação e ficar bem, ter uma qualidade de vida nessas condições? A resiliência, a esperança, a sabedoria, a criatividade, a coragem e a espiritualidade, que está tudo misturado, né? Esse conceito, então, de espiritualidade ou religiosidade, essa definição mais clássica, agora aceita, o conceito mais aceito é este, né? Espiritualidade ou religiosidade é um estado emocional inerente ao ser humano e independe de religião, filosofia, origem, cultura, etc. Todos nós, todos, nascemos, né, é inato, é inerente, temos espiritualidade. Cada um expressa, desenvolve, canaliza a sua maneira, mas todos temos. E isso é muito importante a ciência ter identificado, porque ela vai ser usada, então, a favor das pessoas. O que é resiliência, né? É um termo que foi tirado da física, porque é a capacidade dos corpos de se amoldarem ao ambiente em que se encontra. E foi muito apropriado para trazermos para as ciências humanas, que é a capacidade do indivíduo de lidar, de se adaptar aos seus problemas, vencer obstáculos e não ceder, não desistir. Né? Então, Hamed diz: dificuldades ou pesares, infortúnios, são desafios para que aprendamos a tomar decisões, a encontrar soluções, tornando-nos, em consequência, fortes e seguros. Foi tudo que foi falado ontem aqui, né, pelo Durgante, pela Sheila, e a Joana de Ângeles tem uma frase que eu acho muito interessante, que eu gosto de falar, de dizer, que ela diz: as adversidades surgem nas nossas vidas para despertar a nossa criatividade em superá-las. Isso eu gosto de falar muito com várias pessoas, e uma vez eu falei isso com um colega que estava enfrentando uma dificuldade, e ele disse para mim assim: puxa, então eu sou muito pouco criativo. É isso aí, tem que desenvolver a criatividade. Onde a gente vai buscar essa criatividade? No reforço, né? Seja no apoio social, seja na família, seja na arte, seja na música, seja na espiritualidade. São polos de canalização saudáveis e que vão levar a um desfecho favorável, né? Então, aí nós temos vários estudos avaliando a espiritualidade e a saúde. Então, a espiritualidade e a saúde mental. Esse é um trabalho que foi desenvolvido pelo Giancarlo Lucchetti, que é um médico da AME São Paulo, um grande estudioso deste tema no Brasil, em que ele definiu o seguinte: a espiritualidade, ela está relacionada com a menor prevalência de depressão, menor prevalência de ansiedade, menor taxa de suicídio, melhor qualidade de vida e maior bem-estar geral. Isso em saúde mental. Os pacientes mais religiosos, eles são menos hipertensos, têm menos mortalidade cardiovascular e menor mortalidade em geral. Esse é um trabalho do Giancarlo, né, mas que a gente vê na literatura internacional muitos trabalhos demonstrando o mesmo resultado. Esse é um outro trabalho relacionado com qualidade de vida e espiritualidade, de um grupo da URGS, né,
a Raquel Panzini e o Marcelo Fleck. O Marcelo Fleck é um psiquiatra que coordena um grupo de pesquisa em qualidade de vida. E a Raquel foi a primeira, é uma psicóloga, que colocou esse tema espiritualidade e qualidade de vida, e realmente isso aí deslanchou, né? Tua xará, Raquel. É um nome que é um pré-requisito, né? Esse é um estudo publicado numa revista extremamente importante na literatura médica, que é o Lancet, uma revista inglesa, e que mostrou efeito da espiritualidade no fim da vida, pacientes terminais com câncer, que hoje já é usado, né, esse instrumento, nos cuidados paliativos. A importância da espiritualidade, então. A espiritualidade, a religião estão entre os fatores culturais mais importantes na estrutura da personalidade humana, nas crenças, nos valores, no comportamento e no enfrentamento à doença. Lembram que a Sheila falou ontem dos arquétipos? Então, a espiritualidade, ela também está no inconsciente coletivo, e não é à toa que ela é inerente, né, ao ser humano e às comunidades em geral. Importância da espiritualidade. Muitos pacientes são religiosos, e isso os auxilia a enfrentar dificuldades, principalmente na hora em que eles estão doentes. As crenças religiosas estão relacionadas com a melhor qualidade de vida. Então, não só em momentos adversos, mas em todos os momentos. É claro que nos momentos adversos é que a gente vai buscar mais socorro para sobreviver, para enfrentar. Então, isso é muito importante. As crenças religiosas, elas influenciam as decisões médicas, especialmente em pacientes graves. Muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem suas necessidades espirituais. Então, esse parágrafo aí, ele é mandatório de que esse termo, esse instrumento, essa característica, essa avaliação seja introduzida na ferramenta do médico, no profissional de saúde em geral. Muitos outros profissionais, às vezes, têm mais condição de avaliar isto do que os médicos, né? As enfermeiras que trabalham com pacientes internados, elas têm muito mais condição de aplicar essa avaliação, identificar e utilizar a favor. Porque existe o lado negativo, claro que existe, mas usar a favor, né? Esse é o Dr. Benson, né, que foi um dos pioneiros em avaliar a espiritualidade na saúde, da Harvard. Ele escreveu esse livro, muito interessante. O que é que ele diz? Os anelos da alma, fé, esperança e amor, são inclinações naturais eternas. A espiritualidade é uma condição inerente ao ser humano. O simples ato de orar e meditar provoca um alívio das tensões. Focamos a mente no objetivo, abstraindo o pensamento das preocupações. Dr. Koenig, né, um grande estudioso da Duke University, que tem esse livro específico para o profissional de saúde, ele diz que a espiritualidade leva a maior sobrevida, melhora a resposta imune, diminui a incidência de câncer, menos ansiedade e depressão. Ser espiritualizado é inerente às pessoas. Isso forma a raiz de suas identidades como seres humanos e dá à vida sentido e propósito, prevenindo doenças, principalmente emocionais, e que podem levar ao suicídio, que é a perda do sentido da vida, né? A prece, a sintonia elevada, a ativação dos centros de força de uma forma positiva, uma frase do Larry Dossey, que é outro pesquisador americano, as palavras curam. Rezar é um santo remédio. É um recurso terapêutico valioso, modifica a faixa vibratória do pensamento, um refazimento energético, atua nos centros de força, devolve sensação de bem-estar, proporciona a sintonia com a espiritualidade superior e conduz a mente para a paz e renovação.
pessoas que vivenciam experiências místicas apresentam menos doenças mentais e mais bem-estar psicológico. Isso são resultados de estudos científicos. E aqui está um estudo muito interessante, né, que a gente estava falando antes da aula. Na Universidade de Wisconsin, os pesquisadores foram estudar esse monge budista. Esse monge, ele é um francês, que era pesquisador, e se converteu ao budismo, foi viver no Nepal, e ele é um dos assessores do Dalai Lama. Então, o que eles fizeram? Eles estudaram, do ponto de vista eletroencefalográfico e captação de ondas do cérebro desse monge, quando ele estava num momento de extrema e profunda meditação. Existe um tipo de meditação, que é a meditação em compaixão, que para os budistas é a meditação mais amorosa possível, né? Então, quando ele estava nesse momento, eles fizeram esse estudo avaliando a córtex pré-frontal, que o André Luiz diz que é o nosso ponto de ligação com a espiritualidade superior, né? Avaliando consciência, atenção, aprendizado, memória, todos esses valores para identificar saúde mental e bem-estar. Olha só, este monge produziu níveis de onda gama nesse estudo sem precedentes na neurociência. Tal o número, a quantidade de ondas gama. Ele estava realmente num estado de transe, né? Antes a gente dizia que era onda alfa, está em alfa, né? Não é mais alfa, é gama. A gama é superior, significa altíssima amplitude, são ondas de vibração de altíssima amplitude. Então ele estava realmente fora do corpo, num estado de emoção espiritual, nirvana, né, como eles chamam, os hindus, os católicos é contemplação, tem vários termos para esse momento de paz espiritual, né? Então a gente já sabe o que acontece com o nosso cérebro. Então ele foi considerado pela pesquisa o homem mais feliz do mundo, quando foi feito esse estudo. Então se identificou o quê? Que ele tinha uma intensa capacidade de sentir felicidade e uma reduzida para a negatividade. Então, ali os pontos em que foi detectado essa ativação. O que ele nos diz, né? Ele coordena esse Instituto Mente e Vida, é uma pessoa extremamente ativa, faz palestras pelo mundo inteiro, e eu peguei uma entrevista dele na revista Veja, em que ele fala: não há fórmula mágica para a felicidade. Os momentos em que nos sentimos felizes, olha só o que ele diz, não duram mais que 15 segundos. Tente prolongá-los mais tempo. Meditar é treinar a mente. Confundir sensações prazerosas com felicidade e se agarrar a elas é receita para a exaustão, e não para a felicidade. Felicidade não é uma sensação, mas um jeito de ser. O consumismo não traz felicidade verdadeira. Não ver significado na vida frustra e deprime. Para ser feliz, é preciso buscar valores intrínsecos ao ser humano, não materiais. Há duas formas de lidar com o sofrimento: sentir-se vítima ou usá-lo para a transformação pessoal. A dor pode ser desespero ou progresso. Vocês já viram isso antes? Todos os nossos mentores dizem isso, né? A meditação proporciona maior resistência à tristeza, ao perceber que a causa é externa, não temos o controle. Isso nos tira a culpa, nos tira a onipotência e nos deixa mais livres para proporcionar essa mudança. A solução? Altruísmo, o bem-querer, né? O próximo. Relacionamento via rede social não substitui uma relação verdadeira, ficar junto de alguém, que é a energia, né? No mundo, há 7 bilhões de pessoas, somos interdependentes, todos. A felicidade não convive com o egoísmo. Eu achei essa frase divina. E aí o Hamed nos trazendo mais conforto, né?
A divindade criou o livre-arbítrio. Nós criamos a fatalidade. Não podemos ficar na condição de vítimas. Devemos quebrar esse estigma, romper os grilhões que forjamos para nós mesmos. Lembram da aula de ontem? Como a gente pode trancar o centro de força e como a gente pode abrir, né? Nosso verdadeiro compromisso é com nossa serenidade íntima. A partir dela, será possível ver tudo com nitidez e realizar com moderação. Lucidez é o que proporciona a meditação, a oração, a serenar as nossas mentes. Tudo isso vai tirar de nós o impulso imediato. A gente vai parar para refletir e tomar uma atitude com bom senso, com serenidade. E para concluir, algumas frases maravilhosas deste ser fantástico, a Madre Teresa de Calcutá. Olha o que ela diz: não podemos fazer grandes coisas, mas pequenas coisas com grande amor. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. E essa oração linda que ela diz, que eu acho fantástica para todos nós botarmos assim na nossa cabeceira. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Perdoe-as a si mesmo. Isso para a gente que gosta de projetar no outro as nossas frustrações. Se você é gentil, as pessoas podem acusá-lo de egoísta, interesseiro. Seja gentil a si mesmo. Se você é um vencedor, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros, invejosos. Vença a si mesmo. Se você é honesto e franco, as pessoas podem enganá-lo. Seja honesto a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja que no final das contas, é entre você e Deus. Nunca foi entre você e as outras pessoas. Nosso Mestre Maior, Jesus. Obrigada, assim seja.